Há alguns anos, tive a ideia de analisar o universo estendido da Detective Comics e ver como ele poderia se encaixar na estrutura da Saga do Infinito, que considero o padrão ouro para um universo cinematográfico. O sucesso desse vídeo me motivou a criar uma série de vídeos de reestruturação de universos. Até este vídeo, o universo estendido da Detective Comics terminou oficialmente e todos esses anos depois as coisas mudaram. O universo estendido da Detective Comics se expandiu, então vamos fechar esse ciclo. Desta vez, vou me aproximar um pouco mais do universo estendido da Detective Comics porque, neste momento, o número de franquias no universo estendido da Detective Comics realmente superou o da Saga do Infinito. A Saga do Infinito teve 11 franquias, enquanto 12 ou 13 contando a Batgirl não lançada, que vou considerar. Algumas dessas franquias podem e talvez até devam ser combinadas em uma só, e fazendo isso, ficamos com apenas 10. Vou criar uma franquia extra, mas ela surgirá de outra, como se fosse uma franquia dentro de outra. Você vai entender quando chegarmos lá. A Saga do Infinito foi quase inteiramente perfeitamente escalada, então eu não vou reconhecer as escalações horríveis do universo estendido da Detective Comics que você vai ver nos pôsteres, e embora eu vá me concentrar principalmente nos heróis e vilões que realmente apareceram no universo estendido da Detective Comics de verdade, eu vou adicionar personagens sempre que parecer uma progressão natural para o universo. Com isso esclarecido, vamos inserir as franquias do universo estendido da Detective Comics na estrutura da Saga do Infinito. Para ver, sinceramente, uma versão melhor do universo estendido da Detective Comics, não se esqueça de se inscrever e vamos começar. No lugar da Saga do Infinito, temos a Saga do Apocalipse. Primeiro, decida os equivalentes às 3 trilogias da Saga do Infinito. A Detective Comics tem na Trindade um equivalente claro aos 3 grandes da Marvel. O problema é que o Batman do universo estendido da Detective Comics não teve filme solo e o Superman só teve um. A Trindade deve ser os 3 grandes do universo estendido da Detective Comics. Para isso, mantendo as franquias, vou tratar Batman vs Superman, A Origem da Justiça, como um filme solo do Batman, base para sua trilogia, sem existir um Batman vs Superman, A Origem da Justiça. O universo estendido da Detective Comics começou com Superman, mas acho que Batman combina mais com o papel do Homem de Ferro. Então vamos começar com o primeiro filme do universo estendido da Detective Comics, que é o Batman. Nessa trilogia, escolhi manter como principais os vilões do Batman presentes no universo estendido da Detective Comics e, como secundários, os que só apareceram ou foram mencionados. Esse filme seria como um da vida real que nunca existiu, com o Exterminador como vilão principal, descobrindo a identidade do Bruce e tentando destruir tudo na vida do Cavaleiro das Trevas. O filme aconteceria porque o Batman foi responsabilizado pela morte do filho do Slade. Embora isso venha da história dos Jovens Titãs, não será exatamente igual, mas algo parecido. Ao longo do caminho, o Batman se encontra no Asilo Arkham, tendo que se defender de uma multidão de antigos inimigos enquanto lida com o tumulto interno de ter perdido recentemente seu próprio filho, Jason Todd, cuja morte aconteceu há pouco tempo. Batman já estreia com história, similar ao universo estendido da Detective Comics. Dick Grayson já é o Asa Noturna em Bloodhaven, deixando de lado o Robin do Snyderverso. Destro pode sobreviver ao filme, mas ele não voltaria depois disso na saga. Além da Trindade, só mais um membro da Liga da Justiça terá filme, sendo o único comparável ao Hulk. Se incluir o Batman, 5 dos 6 membros da Liga da Justiça já tiveram filmes no universo estendido da Detective Comics. Então, para se encaixar na estrutura do universo cinematográfico Marvel, vou substituir um dos membros fundadores por alguém que não vai ter seu próprio filme. E o herói que escolhi para substituir é o Aquaman, porque ele teve 2 filmes, enquanto a única outra opção, o Flash, só teve um, o que faz muito mais sentido para o Flash ser o equivalente ao incrível Hulk. Como dito antes, Ezra Miller não fará parte deste universo. Neste mundo, sem a série do Flash, Grant Gustin é o Flash do universo estendido da Detective Comics. Seria lógico substituí-lo como Hulk, mas outros atores do Flash piorariam o filme ou eram muito velhos. Então ficaremos com Grant sempre. Vamos manter todos os atores da CW menos Jai Courtney, pois os outros são melhores. O filme mostraria a origem de Barry, um cientista forense recém-contratado que ganha super velocidade após ser atingido por um raio. Tornando-se o Flash, Barry investiga a estranha coincidência de sua própria mãe ter sido morta por um homem com habilidades semelhantes anos atrás, enquanto também salva Central City dos vilões. Os vilões são secundários, já o Flash Reverso é o principal. Enquanto aprende a usar seus poderes, Barry recebe ajuda dos laboratórios científicos avançados de pesquisa tecnológica, especialmente de Silas Stone, permitindo a participação especial de Victor Stone, similar ao Gavião Arqueiro em Thor. The Batman Part 2 amplia a Bat-família com Tim Drake e Barbara Gordon, além da Mulher Gato e Asa Noturna já presentes e com o passado previsto com Batman. O vilão principal do filme é a Máscara Negra.
Neste filme, o poder da Máscara Negra aumenta em Gotham City, levando Tim Drake e Barbara Gordon a agirem sozinhos. Batman precisa voltar a confiar nos aliados enquanto enfrenta Pistoleiro, Anatoly Kenaizev, chamado de A Fera, e Crocodilo. Agora, em imagens geradas por computador, a cena pós-créditos mostra Amanda Waller recrutando vilões secundários. Este filme deixa o Batman no lugar perfeito para ele se tornar membro de uma equipe de super-heróis, já que ele aprende a confiar novamente em seus aliados. Mulher Maravilha será similar ao filme original. A grande diferença é a espada matadora de deuses e a reviravolta de que a Diana não estarão incluídas porque eu teria guardado isso para depois, e embora Ares apareça, ele não será o vilão principal, já que será revelado que Ares está apenas se alimentando do conflito da guerra, definitivamente não a causando. Essa revelação, em combinação com a morte de Steve, faz com que Diana não encontre realmente um lugar no mundo dos homens, então ela retorna para Themyscira, mas com um possível desejo de voltar. Doutora Veneno é a principal vilã, cria uma droga que lhe dá força igual a de Diana, mas morre por causa dela no final. Enfim, cheguei ao que seria o primeiro filme do universo estendido da Detective Comics que renomeei para Superman. O Homem de Aço, seguindo a lógica dos títulos do Capitão América. Apesar de manter elenco e premissa, faria algumas alterações. Por exemplo, Jonathan Kent ensina Clark a inspirar e usar seus poderes para o bem, morrendo não para impedir que Clark se exponha, mas sim quando Clark simplesmente não estava por perto. Jonathan sacrificou sua própria vida para salvar a de outra pessoa. Então, durante a luta contra o General Zod, as ações do Superman ao lutar pela humanidade, mesmo sendo um alienígena tentando redirecionar a luta para áreas desabitadas e mantendo uma postura geralmente esperançosa, inspiraram o General Swanwick a revelar que na verdade é John Jones entrando na luta em um papel que é definitivamente comparável ao da Viúva Negra em Homem de Ferro 2. Não me importo que o Superman mate o General Zod, mas deve ficar claro que ele não tinha outra escolha. Outros super-heróis existem nesse mundo, mas não aparecem. Mulher Maravilha está em Themyscira. A luta é rápida demais para a Bat-família chegar, e o Flash diria na Liga da Justiça que estava ocupado enfrentando um vilão como o Gorila Garod ao mesmo tempo. Os danos e mortes seriam bem menores, tornando o Superman símbolo de esperança e novo rosto dos super-heróis na Terra, diferente de O Homem de Aço. Liga da Justiça pode seguir a trama do filme original, porém com grandes mudanças. Batman vs Superman. A origem da justiça não ocorreu, então a Trindade não se conheceu. Superman sempre esteve vivo e os outros heróis só lutam com ele por mal entendidos. Além disso, Diana está em Themyscira, mas é levada a retornar ao mundo dos homens depois que ele é atacado por Steppenwolf. O Flash é muito mais experiente, estabelecido e não é irritante, enquanto o acidente de Victor acontece na tela durante o filme e o Aquaman é substituído pelo Caçador de Marte, que já se revelou ao mundo e é aliado do Superman. Aquaman, o Reino de Atlântida e outros personagens não aparecem. Steppenwolf mantém o visual e motivação de Liga da Justiça de Zack Snyder. Darkseid e sua elite surgem em cena semelhante a Speed of Force, que também ocorre neste filme. Não há conteúdo da linha do tempo do pesadelo. Esses eventos futuros não são mostrados nem profetizados por enquanto. E depois de salvar o mundo da invasão, a Liga da Justiça se torna um grupo de heróis adorados cuja base de operações é o recém-construído Salão da Justiça. A família do Batman não aparece, assim como a máquina de combate nos Vingadores, e pode haver história em quadrinhos derivada explicando o que faziam nesses eventos. A fase 2 começa com o Batman parte 3 encerrando a trilogia ao apresentar Jason Todd, que volta à vida como Capuz Vermelho. Ele trava uma guerra contra o crime em Gotham City e busca vingança contra o Batman por não matar o Coringa e tê-lo substituído rapidamente. Esse filme adapta Batman, sob o capuz, mas troca o Máscara Negra pelo Pinguim. Jason é menos inflexível e até se alia ao Batman no terceiro ato, já que os vilões principais são o Coringa, não interpretado por Jared Leto, e a Arlequina, Margot Robbie. Como esse filme teria 1 hora só pra Sob o Capuz Vermelho, acho que se encaixaria bem na história. Depois que o Coringa e a Arlequina são derrotados, é revelado que Ra's al Ghul foi quem trouxe Jason de volta à vida em um esforço para causar problemas na vida do Batman. Este é o filme final do Batman na saga, mas Ra's será o equivalente do Batman na Legião do Mal, então isso está preparando o terreno para isso. Parece loucura parar de fazer filmes do Batman, mas também é estranho nunca terem feito mais filmes do Homem de Ferro após o sucesso de Homem de Ferro 3. Criaram uma franquia bilionária e a deixaram de lado. Um dos poucos exemplos de continuidade do universo estendido da Detective Comics Mulher Maravilha 1984 será quase totalmente reformulado como uma sequência diferente, com outro nome. Só vou manter a Mulher Leopardo como vilã secundária principal.
Mulher Maravilha. Vigia dos Deuses se passa após Liga da Justiça e mostra Diana tentando se reintegrar, sentindo-se deslocada diante da tecnologia e da sociedade atuais. Inspirado na origem do nome, o filme destaca Veronica Kill, que faz um acordo com a deusa Circe para salvar sua filha. Diana se envolve por meio de Bárbara Minerva, uma funcionária de Verônica, com quem ela se tornou boa amiga desde os eventos de Liga da Justiça. Quando Diana rompe o acordo, Circe transforma a Bárbara em uma Animan, mistura de humano e animal que é o cajado mágico de Circe. Bárbara vira Guepardo. Circe segue como vilã principal, enquanto Guepardo é uma vilã secundária pronta para voltar e integrar a Legião do Mal. Diferente do mundo real, o Superman vai ganhar uma sequência solo que incorpora elementos de todo o universo estendido da Detective Comics da vida real e além, em um filme chamado Superman à Prova de Balas. Neste filme, Clark e Lois ficam noivos. Jimmy Olsen é apresentado como novo fotógrafo do Planeta Diário, tornando-se rapidamente um dos melhores amigos de Clark, que revela sua identidade a ele no final. O Flash teria um papel importante no início, participando de uma corrida beneficente com o Superman que termina empatada, mas o Flash diz que deixou o Superman alcançá-lo. O vilão principal é Lex Luthor, definitivamente não interpretado por Jesse Eisenberg e careca. Luthor despreza Superman e tudo o que ele representa com paixão. Desde a estreia do Superman, Luthor o investiga e descobre vestígios de seu planeta natal que caíram na Terra, mostrado em um flashback. Ele chama de Kryptonita e deduz que machucaria o Superman, então Lex contrata Roberto Dubois para eliminá-lo, dando-lhe um traje exoesqueleto com Kryptonita. O filme então basicamente apresenta a história contada em Esquadrão Suicida sobre o motivo pelo qual o Sanguinário foi preso. Ele atira no Superman, que não desvia por se achar invencível. Superman é atingido por uma bala de Kryptonita e vai para a unidade de terapia intensiva, sobrevive, mas passa o resto do filme lidando com sua mortalidade pela primeira vez, que é seu arco. Enquanto Superman se recupera, Lois descobre que Bloodsport foi contratado por Lex Luthor, que ameaçou sua filha. A investigação de Lois convence Bloodsport a confiar no Superman e ajudá-lo contra Luthor. No caminho, eles também encontram a próxima pessoa que Lex contratou e equipou com Kryptonita, que seria John Corbin, também conhecido como Metalo. Após Clark se recuperar, há uma luta final. Superman, Alex no exotraje enfrenta Bloodsport, que se sacrifica para derrotar Metalo. Eu gosto bastante do Bloodspark no Esquadrão Suicida, honestamente mais do que gosto do Deadshot no Esquadrão. Mas neste mundo, Deadshot vai continuar nos futuros filmes do Esquadrão Suicida e as semelhanças entre eles tornariam absolutamente obsoleto manter o Bloodsport nesse papel. Então eu acho que a história dele deveria terminar aqui, mas também se desenrolar aqui de uma forma parecida. Superman derrota Luthor enquanto Lois expõe o crime de Lex, levando-o à prisão. Na cena pós-créditos, Superman intercepta uma cápsula com uma jovem dentro. O novo Esquadrão Suicida será bem diferente do primeiro filme. Apesar de ser minha coisa favorita no universo estendido da Detective Comics, o Pacificador não se encaixa tão bem como franquia separada nesse universo. Por isso, optei por incluir personagens e tramas de Pacificador nos filmes do Esquadrão Suicida. Neste primeiro filme, o Pacificador já integra o Esquadrão Suicida e os vilões são os marcianos brancos, inspirados nas borboletas, que assumem a identidade do grupo de super-heróis humanos HyperClan. Johnny Canimus e Amelia Harcourt são agentes da Argus desde o começo. A Fera, ou KGBesta, substitui Katana na equipe, enquanto outros personagens não aparecem e as mortes são muito mais comuns. Com os marcianos brancos sendo os principais vilões, faria sentido que a participação especial do Batman fosse dada ao Caçador de Marte, embora seja apenas uma participação. A fase 2 culmina em Liga da Justiça, Legião do Mal, destacando Supergirl, cuja cápsula foi seguida até a Terra por Brainiac, principal vilão e parcialmente responsável pela destruição de Krypton. Buscando conhecimento supremo, Brainiac extrai a maior cidade da Terra, encolhe-a e a adiciona à sua coleção, planejando depois destruir o planeta para impedir novos conhecimentos. Calculando que a Liga da Justiça tem uma chance inaceitável de 5% de derrotá-lo, Brainiac recruta vários vilões sob falsos pretextos, criando a Legião do Mal. A Liga da Justiça no filme traz os fundadores Supergirl, o novo átomo Ryan Choi, que sucede Ray Palmer, e John Stewart, que chega à Terra após saber da vinda de Brainiac. John foi seguido por Sinestro, recrutado para a Legião do Mal junto com Bizarro, clone do Superman criado por Lex Luthor. E em um certo momento do filme, como no terceiro ato, Cyborg é hackeado e controlado pelo Brainiac, transformando-o temporariamente no Grid, que desbloqueia todo o potencial das habilidades do Cyborg, tornando-o muito mais poderoso, mas também temporariamente maligno.
Brainiac consegue encolher Metrópolis e adicioná-la à sua coleção, mas é impedido de destruir o mundo quando a Legião do Mal se volta contra ele ao descobrir o verdadeiro motivo pelo qual foram recrutados. Metrópolis é devolvida ao seu lugar de origem, mas com muitos danos sofridos, e depois de recuperar o controle, Cyborg acessa uma parte de suas habilidades da caixa materna que lhe mostra uma visão do futuro. Superman se voltando contra eles, Themyscira destruída e o restante da linha do tempo do pesadelo que vimos nos filmes, embora o Batman definitivamente não use uma arma. A fase 2 termina com o epílogo em Aquaman. As únicas diferenças são que Aquaman não faz parte da Liga da Justiça e os eventos de Liga da Justiça 2 são citados. Homem-Formiga contou com o Falcão, mas não vejo membros da Liga da Justiça ou família do Batman encaixando nessa trama, então vamos pular. Todo o resto é igual ao filme do Aquaman do mundo real, exceto eu acho pela escolha da atriz pra Mera. A fase 3 começa com um filme do Capitão América que funciona também como dos Vingadores, trazendo ainda mais heróis. O mesmo ocorrerá com o terceiro e último filme do Superman, chamado Superman Mundo de Guerra. Inspirado pela saga relativamente recente Superman o Mundo, o único membro da Liga da Justiça que não aparece é a Mulher Maravilha, que foi pra Themyscira. O filme mostra a Liga da Justiça que, após recrutar membros da família Morcego e derrotar o Amezo em Metrópolis, é transportada junto com Lois Lane, Jimmy Olsen e outros para o mundo de guerra. Eles são subsequentemente coagidos, sob ameaça aos civis presentes, a se tornarem campeões do mundo de guerra e lutar contra outros campeões, incluindo a recentemente capturada e exilada policial tanagariana Shayara Ho, e mais tarde recebem o reforço do Hal Jordan, parceiro do John. Batman e Superman acabam lutando, com Batman usando armadura e planos de contingência. Ele finge a própria morte, como em O Cavaleiro das Trevas ressurge para evitar mortes. No filme, Superman tenta incitar o povo do mundo de guerra contra Mongol, mas percebe que eles foram doutrinados a vê-lo como um deus. Eventualmente, o Superman consegue fazer com que o povo do mundo de guerra se revolte. A revolta é interrompida, no entanto, quando o Mongol desafia o Superman para uma luta mano a mano pela alma do mundo de guerra e pela liberdade do mundo de guerra. A luta adapta o clássico confronto com o Apocalipse, ocorrendo bem mais tarde na saga do que no universo estendido da Detective Comics original. Ambos estão equilibrados e a luta acaba com um golpe mortal de cada lado diante da Liga, Família Morcego, Jimmy, Lois e o povo do mundo de guerra. Com a morte do Superman, o povo do mundo de guerra é libertado. A Liga da Justiça traz o corpo do Superman para a Terra e realiza um funeral com milhões de pessoas. Hulk se une à Liga e depois ao time. Ao ser questionado, Batman revela seus planos de contingência para a Liga, que vota por sua expulsão por causa disso, embora a decisão tenha sido muito apertada. Isso deixa as Liga da Justiça sem trindade e liderança, como um substituto para a separação dos Vingadores. Quis evitar repetir. Superman morreu, Batman foi expulso e Mulher Maravilha se foi. A Liga da Justiça está por aí, mas sem a Trindade. O filme 2 da fase 3 é a única vez que estou criando uma nova franquia, a menos que você não considere BBS para o Batman. Isso foi necessário porque depois de combinar as franquias que poderiam e ou deveriam ter sido combinadas, ficamos com uma franquia a menos do que o necessário. Adão Negro traz outra franquia interna com personagens que não se encaixam em outros contextos. Inicialmente seria um filme da Sociedade da Justiça da América, mas haveria equipes demais na saga, muitos filmes de grupo e como contraparte do Doutor Estranho, o Senhor Destino se encaixa bem. O filme mostraria a origem sombria do Senhor Destino, desde quando era um garoto de 12 anos no início do século XX. Após seu pai receber profecias sobre um vale na Mesopotâmia e morrer, ele recebe o Elmo do Destino e é escolhido como receptáculo de Nabu na luta contra os Senhores do Caos. Envelhecendo mais devagar, ele e outros heróis criaram a Sociedade da Justiça da América na Segunda Guerra Mundial, mas após a guerra saíram dos holofotes e viraram lendas. Avançando para os dias atuais, a maioria dos membros da Sociedade da Justiça já faleceu e o Senhor Destino percebe que a idade está chegando para ele enquanto é dominado por um feiticeiro sombrio chamado Mordrill. Talvez por nostalgia, o Senhor Destino recruta heróis ligados à Sociedade da Justiça, como o reencarnado Gavião Negro, Esmaga Átomo e Ciclone, que herdaram poderes de seus avós. Ao contrário de Adão Negro, Senhor Destino é o protagonista e herói mais forte, quase nunca tirando o capacete. É tão raro quanto Din Djarin em O Mandaloriano, ocorre só 2 vezes no filme e ele não morre. Outros membros da Sociedade da Justiça da América, como Jay Garrick, Alan Scott e Ted Grant, são citados como vivos e idosos, mas não aparecem na saga atual. Esquadrão Suicida. Volume 2 seguirá de perto a trama original com pequenas mudanças. O pistoleiro assume o papel do Bloodsport, e a redenção do pacificador da série aparece aqui.
Vigilante é um dos principais do Esquadrão Suicida, mantendo suas características, e após o fracasso do Pacificador Redimido, ele mata Rick Flag. Na cena de bala contra bala, Vigilante enfrenta Pacificador não Bloodsport. Vigilante é baleado, mas sobrevive graças ao seu poder de cura. Todas as mortes do original ocorrem aqui, mas no massacre inicial, trocaria Mongal, ausente pois estaria em Superman Warworld, pelo Judomaster, que tem papel menor em relação ao universo estendido da Detective Comics original. Assim como Aquaman, o filme do Shazam seria praticamente igual, pelo menos em termos de enredo. Faria Billy e Shazam agirem de modo mais semelhante, tornaria Shazam mais poderoso e ampliaria o orçamento para melhorar a ação e cinematografia. Além disso, o Super-Homem não aparece porque ele está morto. No final, alguns membros da Liga da Justiça convidam formalmente o Shazam para se juntar ao grupo, substituindo a cena pós-créditos de Shazam, Fúria dos Deuses, onde Amelia Harcourt e Johnny Konamos aparecem por membros da Liga da Justiça. A trilogia da Mulher Maravilha é encerrada com Mulher Maravilha Paraíso Perdido. Começamos logo após os eventos de Liga da Justiça 2, quando Diana retorna a Themyscira apenas para descobrir que chegou tarde demais para salvar sua casa da fúria de seu meio-irmão Ares, que se tornou incrivelmente poderoso nos últimos 100 anos por causa das 2 guerras mundiais e de todas as recentes invasões alienígenas e conflitos superpoderosos que o mundo enfrentou. Diana é capturada por Ares, mas foge com outras Amazonas sobreviventes como Artemis e Donna Troy. Juntas vão ao Hades buscar a lendária espada matadora de deuses para derrotar Ares. O grupo de Amazonas passa cerca de 1 ano atravessando o Hades enquanto é perseguido por Ares, aproveitando um ponto de enredo semelhante ao que removido o primeiro filme da Mulher Maravilha e conectando a saga, Diana descobre que a espada matadora de deuses não é uma espada, mas sim Grail, uma pessoa que, sem ela saber, é filha de Darkseid. Eventualmente, Diana mata Ares em uma luta final e liberta Themyscira de seu punho de ferro, mas não antes da morte de Hipólita pelas mãos dele. Diana permanece em Themyscira por enquanto para ajudar na reconstrução enquanto é coroada a nova rainha. No final do filme, estaríamos mais ou menos na linha do tempo dos eventos do Doutor Destino, mas uma cena pós-créditos focada em Graal acontece imediatamente antes do equivalente à Guerra Infinita. Hulk foi importante em Thor. Ragnarok e Doutor Estranho fez participação especial, mas na trama que criei, nenhum outro herói se encaixa. Por ser independente, Pantera Negra lançado tão tarde na saga limita escolhas de personagens do universo estendido da Detective Comics. As únicas franquias restantes são Aves de Rapina e Besouro Azul. Não acho que Aves de Rapina faça sentido entre os filmes da Liga da Justiça, então vamos colocá-la aqui, mas com uma mudança. Arlequina não participa. A protagonista será a Batgirl, e na verdade este é um filme da Batgirl antes de ser das Aves de Rapina, chamado Batgirl, Aves de Rapina. As Aves de Rapina incluem Canário Negro, Caçadora e Katana do Esquadrão Suicida. Lady Shiva é a vilã principal, mãe de Cassandra Cain, que as heroínas ajudam a libertar. Após a morte da mãe, Cassandra adota o nome Orphan. Vagalume e Mariposa Assassina têm papéis menores, enquanto a família Morcego faz participação especial. A única mudança que eu faria na estrutura real dessa saga seria trocar as datas de lançamento para os equivalentes de Guerra Infinita e Homem-Formiga e a Vespa, porque sinceramente, Homem-Formiga e a Vespa nunca deveria ter sido lançado entre os 2 filmes dos Vingadores. O próximo filme é a continuação de Aquaman, parecido com Aquaman no Reino Perdido, mas sem elementos do Reino Perdido. Aquaman e as Relíquias de Atlântida traz o Arraia Negra como o principal vilão, tornando-se uma ameaça muito maior ao encontrar o cetro perdido de Atlan após anos procurando uma forma de se vingar do Aquaman. Uma mudança ainda maior está na revelação de que a Arraia Negra teve um filho durante seus dias de pirata com uma mulher que dizia se chamar Lucia Hyde, mas seu nome verdadeiro é Shelena, e sem que ele soubesse, ela era do reino subaquático de Zebel. Calderon se torna o Aqualad e auxilia Aquaman contra o Arraia Negra. O título menciona 7 relíquias antigas de Atlântida, cada uma dando grande poder ao portador. As principais são o Tridente de Atlan, usado por Aquaman, o Cetro de Ro, usado por Arraia Negra, e a Pérola Negra, que concede a Calderon poderes avançados de hidroquinese. Há outras 4 relíquias menos importantes. Orm tem papel pequeno e aparece só em algumas temporadas, aconselhando Arthur sobre seus deveres de rei, função que ele agora leva bem mais a sério do que em O Reino Perdido. Arthur Jr. não aparece, pois ainda não existe, mas Arthur e Mera se casam no final do filme. O grande desfecho da saga é Liga da Justiça, Guerra do Apocalipse, reunindo todos os super-heróis e membros do Esquadrão Suicida do universo até então e trazendo o Arqueiro Verde para a Liga da Justiça.
Já que temos o Black e o Ares, podemos incluir o Arqueiro Verde também. O filme foca em Darkseid e as forças de Apocalipse, com Kalibak e as Fúrias Femininas indo à Terra para guerrear contra a Liga da Justiça pela equação antivida. Além das Fúrias Femininas e da Grande Barda, queria incluir os deuses de Nova Gênese, mas seriam personagens demais, então eles seriam como os Eternos no universo cinematográfico Marvel. Thanos, assim como nos quadrinhos, está ligado aos Eternos, mas eles só apareceram após a Saga do Infinito. Mulher Maravilha retorna ao mundo dos homens por Graal, que ela descobre ser filha de Darkseid. Darkseid a colocou deliberadamente no mundo das Amazonas para desmontar essa parte da defesa da Terra. Diana mata Graal, mas antes Graal elimina todas as Amazonas, exceto Diana. A Liga da Justiça age separada do Esquadrão Suicida, Família Morcego, Sociedade da Justiça da América e Aves de Rapina, que lutam unidas. Há algumas mortes menores, mas a principal é a do Cyborg, revelado como recipiente da equação antivida, que Darkseid arranca dele. Assim como o Visão morre em Guerra Infinita, Darkseid usa a equação antivida para escravizar o universo. Só alguns heróis escapam, pois Doutor Destino os teleporta para a Torre do Destino, onde estão protegidos por sua magia. Doutor Destino, assim como o Doutor Estranho em Guerra Infinita, salvou esses heróis porque viu milhões de futuros e sabia quais eram essenciais para salvar o mundo. No final, Darkseid também ressuscita o Superman, o único grande super-herói que realmente não aparece muito neste filme. Superman se alia a Darkseid e vira seu principal tenente ao ser escravizado pela equação antivida. Assim, o universo estendido da Detective Comics vira a linha do tempo do pesadelo profetizado no segundo filme da Liga da Justiça. Antes dos finais, Besouro Azul é apresentado como um herói poderoso e importante para o final do jogo. Esse filme será semelhante ao do mundo real, mas com mudanças para torná-lo menos genérico. Victoria e Jenny Cord não existem, e a família de Jaime tem um papel muito menor e sem muito destaque, enquanto os amigos de Jaime, Brenda e Paco aparecem com papéis de tamanho razoável. O mesmo ocorre com Ted Kord, que surge em ação e fantasiado no início, em cenas que levam ao Jaime conseguir o Escaravelho após a suposta morte de Ted pelo Carapax. No terceiro ato, porém, Jaime encontra Ted vivo e os dois besouros se unem para derrotar Carapax e seus drones OMAC. Após a vitória, Ted Kord se aposenta e vira braço direito de Jaime, passando oficialmente o manto para ele. Besouro Azul ocorre antes de Apocalipse War, e na cena pós-créditos, Jaime é dominado pela equação antivida e Darkseid. E finalmente temos Liga da Justiça, crise final cuja primeira hora se passa no futuro do pesadelo, começando com Darkseid usando o escravizado Morndru para encontrar a Torre do Destino. Doutor Destino segura Darkseid tempo suficiente para que os outros heróis escapem, mas morre no processo. Os heróis fogem desesperados de Darkseid e seus principais tenentes, Superman, Besouro Azul e Shazam, todos controlados mentalmente. Alguns heróis ainda têm esperança, mas Batman acha que precisam mudar o passado e tenta convencer o Flash a viajar no tempo, como quando derrotaram Steppenwolf. O Flash, porém, não consegue, pois ainda não domina esse poder nem sabe como usá-lo. A missão agora é construir uma esteira cósmica para o Flash viajar no tempo. Cada herói luta até o último suspiro contra as forças de Darkseid, enquanto o Flash faz os últimos ajustes na esteira e consegue desaparecer na força de aceleração pouco antes de ser alcançado pelo Superman. No passado, o objetivo do Flash é voltar ao mundo bélico antes da morte do Superman para impedir o ocorrido sem ser notado por ninguém. Tudo muda. Com a presença do Superman, ele apoia o Batman e altera a votação a seu favor para que permaneça na Liga. Flash alerta a Liga da Justiça sobre a invasão e todos os heróis da Terra se unem, como em Liga da Justiça Ilimitada, enquanto a equação antivida é retirada do Cyborg e guardada em local seguro. Na linha do tempo atual, as coisas aconteceram um pouco diferente depois de Superman War World, o que levou aquela versão do Barry a ganhar um ajudante, outro velocista chamado Wally West, também conhecido como Kid Flash. Com a Liga unida, o ataque de Darkseid à Terra é bem diferente. A simples presença do Superman se mostra absolutamente indispensável, já que sua liderança na Liga da Justiça cria uma equipe muito mais eficiente que inspira os exércitos do mundo a deixarem suas diferenças de lado para impedir essa invasão. Cyborg e outros não morrem em Guerra do Apocalipse, e o conflito dura até a tropa dos Lanternas Verdes chegar. A primeira grande morte é de um membro da família Shazam, depois os outros desistem ou perdem os poderes, restando apenas Billy e Mary como campeões de Shazam. Flash tinha uma outra missão. Na linha do tempo do pesadelo, a Liga combinou tecnologia apocalíptica, o escaravelho do Besouro Azul e a força de aceleração para criar uma bala para matar Darkseid.
O Batman desta nova linha do tempo usa a bala em Darkseid, matando-o com um plano de contingência feito para o Superman, junto com um plano que o Batman do Pesadelo deu para Barry entregar ao Batman do passado. Darkseid atingiu Batman com um raio ômega, matando-o. Antes de morrer, Batman chegou à equação antivida, então um membro da elite de Darkseid assume o controle. No entanto, os dois Barry Allens então unem seus poderes para destruir a equação antivida de uma vez por todas, se fundindo e morrendo no processo. Wally West assume o manto do Flash, então Batman e o Flash são as duas grandes mortes deste filme. Enquanto Wally é o claro sucessor do Flash, o manto do Batman é mais disputado, e pode ser alvo de disputa entre Dick, Jason e Tim na fase 4. O universo é salvo de Darkseid e a Liga da Justiça segue unida. As regras de viagem no tempo, que alteram a linha do tempo, fazem com que essa saga não tenha um evento global como o estalo. Porém, olhando para trás, isso não ajudou o universo cinematográfico Marvel a evoluir, então o enredo de prevenção da linha do tempo seria igualmente eficaz. A saga do Apocalipse então termina com um epílogo chamado Shazam e a Fúria de Adão Negro. Neste momento, só Billy e Mary têm poderes, e o filme mostra Adão Negro despertando após 5.000 anos e lutando contra os campeões de Shazam. Após jurar vingança contra seu captor, Adão Negro retorna a Kahndaq e passa a governar com Adriana Tomés. Chegamos ao fim da saga. A Saga do Infinito teve várias séries de televisão simultâneas, algumas recentemente confirmadas como cânone. Vou citar rapidamente os equivalentes, começando pelas séries da Netflix. Acredito que os Outsiders são o melhor equivalente aos Defensores. Assim como os Defensores do universo cinematográfico Marvel eram bem diferentes dos quadrinhos, o mesmo ocorrerá com os Outsiders. O equivalente do Demolidor é Constantine, o equivalente da Jessica Jones é Vixen, o equivalente do Luke Cage é Raio Negro. O equivalente do Punho de Ferro é Nuclear. Os Renegados equivalem aos Defensores e o Monstro do Pântano, um spin-off de Constantine ao Justiceiro. Eu escolhi especificamente personagens que são praticamente exclusivos da televisão no mundo real. Agents of S.H.I.E.L.D. vira Agentes da Argus, Agente Carter é trocada por Krypton, prelúdio de Superman. O Homem de Aço, Cloak and Dagger vira Rapina e Columba. Runaways é Patrulha do Destino e Humanos é Comando das Criaturas. Hellstrom é Lucifer. Isso nos leva ao final real do vídeo. Me diga o que você acha nos comentários aqui embaixo sobre tudo o que eu falei, o que você mudaria, com o que você discorda e com o que você concorda. E obrigado por assistir.